Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Rodrigo Galindo, CEO da Kroton, sobre inovação. Galindo, recentemente vocês inauguraram um andar inteiro no Cubo, que é o coworking acelerador do Itaú, um andar inteiro com startups dedicadas à educação, as chamadas EdTechs. Eu gostaria que você me contasse a estratégia por trás dessa inauguração. Então, Sabrina, preciso dar 2 passos para trás para poder contar essa estratégia e dizer como a Kroton passou a se dedicar a essa jornada de transformação digital. Em 2017, a gente refez o nosso planejamento estratégico. A gente refaz de tempos em tempos, a cada 2 ou 3 anos, e a gente começou fazendo uma pergunta. O segredo, a fórmula do sucesso da companhia até hoje, e a gente vê os números, e os números mostram que é uma história de sucesso. É a mesma fórmula que nos levará ao sucesso para os próximos anos? E a resposta foi não. E a gente começou a se perguntar o que a gente precisa fazer diferente. E a gente chegou à conclusão de que um atributo na companhia a gente precisava desenvolver de forma diferente. E a gente foi estudar sobre o que era essa tal da transformação digital. Foi um processo de muito aprendizado para a organização, para mim pessoalmente. A gente conversou com 25, entre visitas a empresas, especialistas no Brasil, fora do Brasil, empresas que já tinham passado por processo de transformação digital, que estavam passando bem ou mal sucedidas. De educação, todas de educação? Não, de educação não, de quaisquer segmentos, que estavam passando por momentos de transformação digital. E a gente aprendeu de fato o que era a transformação digital e a gente chegou à conclusão de que a companhia precisava encarar essa jornada de transformação digital. Eu digo, para mim foi realmente transformadora, como um muro que caiu e que mostrou que tinha um mundo novo pela frente e que a companhia não estava preparada para jogar esse jogo. Então a gente resolveu de fato encarar a transformação digital. E a gente vê a transformação digital em 2 perspectivas muito diferentes. Tá? A primeira é o que a gente chama de Go Digital, é a empresa se digitalizar no sentido de melhorar a experiência do cliente. Muitas empresas brasileiras fazem isso. Elas entregam experiências digitalizadas para os seus consumidores. Que empresa que você elencaria? O Itaú é um bom exemplo de empresa digital. Os bancos, em geral, são bons exemplos de empresa digital. Tanto o Santander quanto o Bradesco também têm boas experiências digitais para os seus clientes. Você tem empresas de e-commerce que são muito digitais na entrega dos serviços. Mas entregar serviços digitais é só um lado da equação, é só um pedaço dessa jornada de transformação digital. Tem uma outra perspectiva da jornada de transformação digital, que é o que a gente chama de B-Digital, C-Digital. Isso não tem a ver com entregar serviços digitais, não tem a ver com tecnologia necessariamente. Tem a ver com mindset, tem a ver com cultura organizacional. E essa é a parte mais difícil de fazer a mudança, porque você tem que mudar o jeito de pensar da organização. E você tem uma série de iniciativas que ajudam a organização a pensar diferente, ser mais ágil, ter um processo de decisão mais dinâmicos, ter estruturas de governança mais dinâmicas, aceitar o erro, porque o erro pode ajudar a trazer inovação, desde que seja um erro programado, um erro que gere aprendizado. Isso tudo são características de uma empresa digital e que as companhias analógicas acabam não tendo e precisam desenvolver se elas querem estar preparadas para o futuro. E a gente resolveu, então, uma das ações que a gente resolveu implementar para garantir esta mudança cultural é mudar completamente a forma de desenvolvimento de sistemas dentro da organização. E a gente trouxe o modelo ágil para dentro da Kroton. O que é o modelo ágil? Fica fácil de explicar pensando numa startup. Uma startup você tem o CEO da companhia, que é quem teve a ideia, você tem o sócio dele, geralmente, que é o cara de tecnologia dessa startup, aí você tem mais 2 ou 3 desenvolvedores, um arquiteto de sistemas, está todo mundo na mesma sala e as soluções brotam de forma muito mais rápida do que numa grande organização. As grandes organizações começaram a perceber que esses times ágeis eram mais dinâmicos do que as TIs tradicionais. E começaram a trazer e implementar times ágeis dentro da organização para determinados projetos. Começou a funcionar, os times ágeis começaram a crescer nas corporações. Mas aí faltava uma metodologia para quê? Para gerir de forma metodologicamente adequada um monte de time ágil ao mesmo tempo. E aí surgiu o SAFe, que é o Scale Agile Framework, que é uma metodologia que garante que as grandes corporações se beneficiem de muitos times ágeis. A Kroton decidiu entrar de cabeça nesse movimento. Nós já temos, desde o começo do ano, 80% do nosso time de desenvolvimento rodando em times ágeis. São 6 trens de entrega ágil, com 55 times de entrega ágil. Com gente de todas as áreas. Com gente de todas as áreas. Gente de são TI, arquitetos. Né? São os squads, uma outra forma de dizer, são os squads. Mas dentro da metodologia do SAFe, eles são chamados times ágeis. E isso está mudando o jeito de ser da companhia, porque você não tem mais uma TI prestadora de serviço para as áreas de negócio.
você tem uma TI que faz parte da área de negócio. Então, o desafio de negócio do desenvolvedor da jornada de ingresso do aluno é aumentar a conversão de alunos, assim como o desafio do cara de negócio. Então, TI e negócio estão juntos. Mas isso é só na área de desenvolvimento ou isso está sendo irradiado para todas as áreas da empresa? Isso começa a irradiar para outras áreas da companhia. Por exemplo, nós temos squads no time de expansão. Todos os greenfields estão sendo implantados com o conceito de squad. Nós temos squad nos times de integração. As pequenas instituições que são adquiridas são integradas com o conceito de squad. Isso vai permeando toda a organização. A grande mudança não é fácil, né? É muito mudar a cabeça das pessoas. É muito difícil, por isso é uma jornada digital. Então, qual que é o primeiro passo para essa jornada dar certo? Engajamento. E nisso eu posso garantir que a companhia está muito engajada. Eu acho que desde o CEO até qualquer nível hierárquico da organização, todo mundo sente a necessidade da gente passar por esse processo de transformação digital e comprou a ideia de que a gente é muito mais ágil e muito mais dinâmico trabalhando em times ágeis. Então, isso é o que a gente está fazendo para que a transformação cultural aconteça de dentro para fora. E a iniciativa do Cubo, voltando à sua pergunta agora, é o caminho inverso. É como a gente se oxigena sabendo o que está acontecendo fora da nossa organização e se aproximando do ecossistema de edtechs, do ecossistema de empresas de tecnologia para a educação. E a gente estudou todas as opções e a gente chegou à conclusão que o Cubo, que é hoje o maior hub de empreendedorismo da América Latina, o maior hub de startups de quaisquer áreas da América Latina, que vai crescer, vai sair de um espaço de 4 andares para um prédio de 12 andares, e um dos andares é a vertical de educação. E a gente fez uma parceria para que a Croton seja o sponsor da vertical de educação, selecionando as startups que estão lá, entendendo quais as demandas podem ser aplicadas para essas startups. Então, com isso a gente cria, o Cubo deve estar, esse novo prédio deve ser inaugurado em agosto, mas com isso a gente cria o maior hub de edtechs da América Latina. Quantas startups vão estar lá? Diretamente, fisicamente lá dentro, até em torno de 12 startups vão estar lá dentro, mas selecionadas, exato. Mas para essas 12, a gente vai ter que ter contatos com centenas, 300, 400 startups, até que essas 12 sejam selecionadas. Então, mais importante do que as startups que estarão lá, é todo o ecossistema que se constrói em volta do Cubo. Né? O Cubo é muito mais, hoje, representa muito mais do que o prédio de 4 andares que ele tem. Ele é um hub muito mais amplo e muito mais profundo do que esses 4 andares. A mesma coisa com a educação. Então a gente vai estar próximo do que está acontecendo. A gente tem alguns atributos que facilitam e que interessam para essas startups. Eu vou te perguntar quais são os critérios que vocês vão usar para selecionar essas startups. Então a gente tem um conjunto de critérios definidos, mas basicamente a gente quer startups que entendam os problemas da educação brasileira, sejam os problemas da Croton ou os problemas da educação em geral. Por exemplo, a gente quer ter startups dentro do Cubo que pensem em soluções para melhorar a qualidade da educação pública brasileira. A Croton tem uma responsabilidade social com o país e quer também incentivar empresas que pensem na educação pública brasileira. Não só pensem em problemas de negócio. Claro, teremos também startups que pensem nos nossos problemas de negócio, que otimizem o nosso modelo acadêmico, que melhorem o processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno, mas não só da Croton, da educação brasileira como um todo. Então a gente acha que tem muito valor para ser extraído dessa iniciativa, a gente está bastante feliz com essa aproximação e é um passo a mais que a gente dá nesse processo de transformação digital da Croton. A garantia e a certeza que a gente tem, Sambrana, é que a Croton será uma nova empresa daqui a 5 anos, uma empresa muito mais apta, muito mais inovadora e muito mais apta ou para gerar a disrupção no negócio de educação ou está pronta para reagir caso a disrupção venha de fora. Vocês vão comprar startups? Olha, essas startups vão ter participação da Croton? Não necessariamente, mas a gente não descarta a possibilidade. Para cada startup, a gente pode ter uma proximidade diferente. Vão ter startups que a gente vai simplesmente ajudá-las e não vai ter nenhuma participação nem em equity, nem comprar serviços. Por exemplo, uma startup que pense num problema para a educação pública brasileira. Vão ter startups que a gente vai vai propor entrar com uma parte de equity nessas empresas, comprar um pedaço dessas empresas e ser sócio dos fundadores. Vão ter startups que vai fazer sentido a gente comprar a startup inteira e trazer os fundadores como executivos da companhia, como a gente fez com a Estudiar em 2015. Vão ter startups em que a gente vai só comprar serviços deles, então o modelo é bastante flexível para a gente entender a necessidade nossa e o interesse dos fundadores. Atualmente, vocês têm participação em quantas startups? Uma startup, que é a Estudiar, que foi adquirida, e o nosso diretor de inovação, que é o responsável direto pela gestão do Cubo, é o ACO dessa empresa. Tá, então vocês trouxeram também talento de lá e vocês vão buscar outras empresas. Exatamente. Você acabou de dizer que vocês querem ser uma das empresas de educação mais digitalizadas e digitais
do mundo. De que forma isso impacta, aí olhando não só a tua organização, mas o seu cliente, o estudante? De que forma ele vai perceber essa digitalização e de que forma vai mudar o modo como ele aprende? Eu acho que a educação, tem alguns estudos, tem um específico do Gartner que mostra o nível de proximidade de disrupção de cada segmento de mercado. Então você vê que a educação não é um segmento de mercado que está muito próximo a algum modelo disruptivo vir e mudar completamente. Está no meio dessa curva de risco. O fato é, a gente não pode esperar que a educação seja a bola da vez para se preparar para essa disrupção. Então, em algum momento, a educação vai sofrer uma disrupção muito importante e ela virá pela tecnologia. Assim como a indústria fonográfica foi completamente alterada na década de 90 e nos anos 2000, a educação também passará por um processo, talvez não tão amplo, mas passará por um processo de disrupção. Então, a gente tem dois movimentos que o aluno vai perceber. Esse movimento disruptivo, que pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E você quer estar preparado. E que ninguém está pronto, ninguém sabe, porque se alguém soubesse hoje como fazer essa disrupção já teria acontecido. O que a gente quer é estar muito preparado, ou para a gente descobrir antes qual é essa disrupção, ou para a gente reagir muito rápido se alguém descobrir essa disrupção. Mas isso é um imponderável. A gente quer estar pronto, a gente quer estar apto a reagir, a agir ou reagir. E o segundo é muito incremento de qualidade vindo de tecnologia. Então, por exemplo, a gente fala hoje de analytics. A gente não está nem começando a descobrir o que dados e informações podem gerar de qualidade para o ensino, para a educação brasileira. Por exemplo, os modelos de adaptive learning que a gente tem hoje são infinitamente menos sofisticados do que podem ser no futuro. Então, modelos que na interação com o aluno consigam entender quais são as suas deficiências, consigam perceber de que jeito aquele aluno aprende melhor, se por vídeo, se por áudio, se por explicação, se por tentativa e erro, e conseguir devolver conteúdos personalizados para cada aluno do jeito que ele aprende melhor. Isso a gente está começando hoje, a gente já oferece isso para os nossos alunos, a gente já oferece Adaptive Learning, mas a capacidade que isso tem de, com mais informação, mais dados e mais analytics, a gente conseguir entregar isso de forma muito mais sofisticada é inimaginável. Você tem soluções, você vê, por exemplo, em saúde, você vê diagnósticos feitos por computador com 98% de assertividade, mais assertividade do que diagnósticos feitos por humanos. Então você vê que essa capacidade de analisar a informação que a tecnologia traz vai mudar a indústria da educação. E o uso da inteligência artificial. Inteligência artificial, basicamente, o que a gente está falando aqui é de inteligência artificial. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é a seguinte, desse bloco, né? Você tem estudiosos da Singularity University, que é uma das universidades que estudam mais esse mundo disruptivo, essas novas tecnologias, que dizem que nós vamos viver muito mais. Então, vamos viver 100 anos. E ao longo desses 100 anos, a gente vai mudar de carreira, de trabalho, várias vezes ao longo da nossa vida. E que para isso nós vamos aprender a vida inteira, que é o conceito do Long Life Learning. Vocês estão preparados para isso também? Para atingir esses alunos, ou pequenos cursos, ou outros cursos, para atingir essa pessoa ao longo da vida dela? Sambra, acho que seria pretensão a gente dizer que está preparado, mas eu falo com muita convicção de que a gente está se preparando para isso. Desde o nosso modelo acadêmico, que está cada vez mais se preocupando em desenvolver competências socioemocionais, porque a gente sabe que um grande percentual dos alunos que estão hoje na faculdade vão atuar em profissões que ainda não existem. Então, mais importante do que desenvolver determinadas competências técnicas é garantir que ele tenha competências socioemocionais para adquirir quaisquer competências técnicas que venham a ser cobradas dele no futuro. Então, desde esse tipo de preparação até trabalhar com microcertificações, onde o aluno vai, escolhe o que ele quer fazer, então ele não tem mais um MBA de 4 anos, ele tem um curso de 40 horas para entregar aquela competência que está faltando para ele ser um profissional completo na área de atuação que ele escolheu. Então, todas essas iniciativas a gente já está trabalhando, já está oferecendo, mas acho que ainda tem muito para se fazer para conseguir, de fato, atender a esse público que vai viver mais, estudar mais e migrar mais de carreiras. Então, acho que a gente está no caminho certo. Tá ok, muito obrigado, Galinho. E no próximo bloco conversaremos sobre política e economia.